Muito bom dia, pessoal. Aqui é Bernardo Pinto, preparando para começar a nossa live do dia da Semana do Herês. Eu vou aguardar uns instantinhos. Ei, Kelly, Ronaldo, que rápidos vocês. Bem-vindos. Hoje é... não sei que dia que é mais. Hoje é quinta-feira. Quarto dia oficial da Semana do Herês. Essa semana em que ao redor do mundo inteiro a gente comemora esses vinhos que vêm da Andaluzia, no sul da Espanha. São vinhos peculiares, cheios de coisas, cheios de histórias, cheios de características diferentes. E desde segunda a gente vem falando sobre a harmonização, porque de fato um dos maiores trunfos dos vinhos de Jerez é justamente a capacidade que eles têm de se encaixar na comida de forma muito versátil, de forma muito atraente, e inclusive de forma que não há, de uma forma que outros vinhos não conseguem. Então nós temos um grande trunfo com os vinhos de Jerez. E eu, de novo, Bernardo, como professor da Wine School, que é essa escola de vinhos, essa escola de bebidas sediada aqui no Brasil. Ao longo dessa semana eu estou falando com vocês então sobre as harmonizações desses diferentes estilos. O estilo que ficou para hoje é um dos estilos mais raros, um dos estilos mais, talvez até confusos, um pouquinho difíceis de entender, que a gente encontra em Jerez, que é o palo cortado. E eu queria comentar um pouquinho sobre palo cortado com vocês, mas queria fazer um convite, porque amanhã nós temos uma aula especial do professor Tufi, que vai acontecer no YouTube da Wine School, especificamente sobre o palo cortado. O professor Tufi, assim como eu e o Eugênio Tiveria, somos na Wine School os formadores homologados, os professores que receberam formação do Conselho Regional de Jerez para explicar, para contar, para capacitar as pessoas, os profissionais a contar sobre os vinhos de Jerez. Então o professor Tufi amanhã vai dar uma aulona focada inteira em palo cortado. E hoje a gente vai só começar a preparar, quem sabe, alguns de vocês que estão vendo esse vídeo agora ao vivo, que vão ver entre hoje e amanhã, não se animam a assistir a aula do professor Tufi lá no YouTube e já chegam com algumas perguntas, porque eu vou falar um pouquinho sobre palo cortado, mas não vou resolver as dúvidas de vocês plenamente hoje não. Aliás, aposto que nem ele amanhã, porque palo cortado dá muito pano para manga. Então, palo cortado é um dos estilos de Jerez. Nós vimos na segunda-feira fino e manzanilha, na terça amontilhado, ontem, quarta-feira, nós vimos oloroso, e hoje, na quinta, aqui ao vivo, a gente vai falar sobre o palo cortado. Eu disse para vocês na segunda que os finos e manzanilhas são clarinhos, leves, refrescantes, né? São feitos passando muito tempo em contato com a flor, a partir de vinhos selecionados pela delicadeza. Na terça eu falei para vocês que o oloroso é um estilo feito a partir dos vinhos que tem mais textura, mais volume e que tem esse envelhecimento nas botas, nas barricas, sem o contato com as leveduras, sem aquela capa de flor que é típica de Jerez. Então ele tem outra textura, outros sabores. E o amontilhado é um meio termo, é um vinho que começou como fino ou manzanilha e que com o tempo foi se tornando, por ação do oxigênio, um vinho mais parecido com o oloroso. Então ele tem a base do fino e da manzanilha, dos perfumes, dos sabores, da textura do fino e da manzanilha, mas ele começa a se transformar com o tempo e vai se aproximando mais do oloroso. E então hoje a gente tem um bicho de sete cabeças, que é o palo cortado. E eu digo que é um bicho de sete cabeças porque não tem uma regra específica de como se faz um palo cortado. Cada produtor interpreta um pouco da história, do passado, ou da própria produção dos próprios vinhos para fazer um palo cortado. É sobre isso que o professor Tufi vai falar amanhã. Mas no final das contas, para a gente poder falar de harmonização, a gente precisa pensar no palo cortado como se fosse um oloroso, mas um oloroso muito elegante, muito fino, porque o palo cortado é basicamente um vinho que normalmente seria separado para fazer um vinho fino, ou uma manzanilha, e que por algum motivo, e eu vou deixar para o Tufi trabalhar com vocês amanhã sobre isso, por algum motivo ele não se torna um fino ou manzanilha,
e sim se torna, entre aspas, um oloroso. Tem vários motivos, várias formas diferentes, mas o que acontece em suma é que com o passar do tempo esse vinho também recebe a ação do oxigênio, ele também fica escurecido, ele também tem aromas que vêm desse período de envelhecimento prolongado com a presença do oxigênio. Então, é um vinho que tem a textura mais volumosa, assim, tem aqueles sabores do envelhecimento em madeira com a presença do oxigênio, mas tem aí um fundo diferente, porque a origem desse vinho costuma ser diferente da origem de um oloroso. É um parente do oloroso, mas talvez um pouco mais magrinho, um pouquinho mais elegante, sutil como textura, e com perfumes também que saem um pouquinho do habitual. Então ontem nós fizemos um raciocínio sobre o oloroso, e o exemplo que eu dei para vocês, hoje infelizmente eu não estou no meu QG gastronômico, eu estou aqui no meu QG burocrático. As anotações atrás, tem papel à minha volta toda, estou no escritório. Eu não tenho nada aqui para deixar vocês com fome hoje. Mas ontem vocês ficaram aí, ou quem não assistiu pode assistir no IGTV da Wine School, ficaram aí de água na boca vendo a rabada preparada pelo chefe Marcelo Bastos para poder acompanhar o oloroso. E o raciocínio do Paulo Cortado não é super diferente do oloroso, não. A gente tem a gente tende para aquele mesmo volume e para aquele mesmo perfil de sabor. Então seriam pratos que têm mais concentração, mais riqueza, mais estrutura, assim, né? Coisas que a gente pode mastigar com mais vontade. Mas talvez com um twistzinho. Talvez aquela versão mais delicada desses pratos, talvez aquela versão com um temperinho diferente que marca bastante, por exemplo, com uma dosezinha a mais de vinagre ou com uma especiaria diferente, que testando vocês vão perceber que pode se encaixar perfeitamente no Paulo Cortado. Eu queria dar uma dica para quem está aí pensando em harmonização. O site oficial da Semana do Jerez, que é sherryweek.wine, onde vocês conseguem ver os lugares que estão oferecendo vinhos de Jerez, que estão organizando eventos, aulas, palestras, inclusive a aula de amanhã do professor Tufi. Nesse site vocês conseguem inclusive inscrever os seus próprios eventos, sejam eles privados ou sejam eles abertos ao público. Se você vai fazer uma coisa na sua casa, você pode inscrever lá sherryweek.wine, mas se você tem uma loja, um restaurante, uma conta do Instagram e vai fazer uma live, vai provar vinhos, comentar, você pode registrar lá. Mas além disso, a base desse site é o site oficial de Jerez, que é sherry.wine. E se vocês podem escolher ler as coisas em inglês lá ou também em espanhol. E lá tem muito material, inclusive sobre harmonização. Tem um item lá, se vocês forem na versão em espanhol, tem um item que chama gastronomia, com um monte de receitas e sugestões, inclusive classificadas por estilo de vinhos. Então, se vocês visitarem o site da oficial do Jerez, ou da Sherry Week, vocês vão encontrar receitas e sugestões e vão poder procurar por estilo, cada estilo que a gente está vendo aqui durante a semana, que a gente comentou um pouco da teoria de por que se encaixam de forma diferente nos diferentes pratos, nos diferentes preparos. Está representado lá com sugestão de receitas para vocês mesmos fazerem em casa ou para vocês irem atrás em algum dos restaurantes. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu perdi aqui. Eu não estou observando os comentários de vocês hoje. Mas então, Paulo Cortado, nosso vinho de hoje, é uma versão mais elegante, mais sutil do oloroso. O raciocínio de harmonização pode ser o mesmo do oloroso, porque a base é um vinho que teve longo período de contato com oxigênio, foi se tornando cada vez mais concentrado e com sabores que lembram as frutas secas, as castanhas, a própria madeira, e vai funcionar bastante bem com preparos à base de carne, preparos que tem um toquezinho adocicado, não de açúcar, né? Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei ontem foi o da abóbora. Pratos com abóbora podem funcionar muito bem. E vocês podem fazer esse mesmo raciocínio e procurar encaixar as sutilezas do Paulo Cortado nas sutilezas específicas de um prato que vocês estiverem testando, estiverem provando. Amanhã, então, não percam a live do professor Tufi pelo YouTube da Wine School, em que ele vai falar especificamente sobre o Paulo Cortado e vai dissecar um pouquinho sobre a produção e as características do vinho. E a gente, ao meio-dia de amanhã,
vê juntos e fala sobre os vinhos doces, com foco no Pedro Ximénez, mas a gente faz um comentário também sobre os outros estilos de vinhos doces. Valeu, pessoal, a gente se vê amanhã. Até já!